o nosso tema este mês, eu não sei como é que você está digerindo, como é que está sendo para você, mas eu vou dizer como é que está sendo para mim. É uma das séries que eu mais tenho tido prazer, porque Deus está falando muito comigo. Aqueles diálogos, aquelas conversas que Jesus teve no Evangelho de João. No Evangelho de João, quanta riqueza, aquele diálogo, aquela conversa que Jesus teve com samaritana, com a mulher samaritana, que riqueza. Aquela conversa, aquele diálogo que Jesus teve com Nicodemos, que preciosidade. Para mim foi muito bom. E hoje a gente vai dar uma olhadinha num dos capítulos mais bonitos do Evangelho de João, que é João capítulo 11, quando Jesus ele ressuscita Lázaro. É um texto lindo, lindo, lindo. A conversa que Jesus teve, não com Lázaro, porque Lázaro estava morto, né? E conversar com morto parece que não funciona muito. Mas a conversa que Jesus teve com as irmãs de Lázaro. Que riqueza, que riqueza. E a gente vai conversar hoje a respeito de um dos temas assim, mais ou menos. A gente não gosta, a gente foge. Hoje a sociedade, a cultura praticamente pula esse tema, não diz nada a respeito, foge, que é a morte. É a morte. É a morte. Mas eu queria que você prestasse atenção. Bom, vamos lá, vai. Senão eu começo a falar, né? Eu sou falador. A nossa agenda em setembro é essa. Hoje, a morte é o fim de tudo. Morreu, acabou? Ou morreu, volta? Ou morreu, não volta, ressuscita? Como é que é essa parada? Para onde é que a gente vai depois que a gente morre? Se é que a gente vai para algum lugar? Hoje a gente vai dar uma olhadinha nisso e vai reafirmar a nossa fé. Vai reafirmar a crença da igreja, uma crença milenar. A igreja crê nesse negócio que eu vou dizer aqui hoje para vocês há 2000 anos. Então a gente vai dar uma olhada a respeito disso. E no último domingo, se Deus permitir, há concerto para o mundo. O que é que nós vimos até agora? Para a samaritana, Jesus é a fonte da água da vida. Somente Ele pode saciar plenamente a sede da alma humana. Isso é uma coisa tão densa, porque às vezes a gente acha que uma pessoa, a nossa profissão, dinheiro, isso, aquilo outro, vai saciar, ou vão saciar a sede da nossa alma. E aí a gente descobre que não, ninguém, nada sacia. Por quê? Porque só Deus pode saciar a sede da alma humana. Só Deus em Jesus. Em segundo lugar, nós vimos na semana passada a questão daquele homem religioso, né? Uma reserva moral. Quem poderia dizer uma vírgula a respeito de Nicodemos? Quem? Ninguém. Mas Jesus olhou para ele e disse: você tem que nascer de novo. Qual que era o problema de Nicodemos? O problema dele era a justiça própria. Então, o que a gente aprendeu? A religião pode mais atrapalhar do que ajudar. Rompa com a autossuficiência presunçosa e abrace a suficiência graciosa de Jesus Cristo. A gente pode ser bom, a gente pode ser gente de bem, mas ainda assim nós somos pecadores. E ainda assim a gente precisa de um Salvador. É Jesus quem nos salva, e não as nossas virtudes, e não a nossa moral. Foi sobre isso que eu falei.
A morte é o fim de tudo? A morte é o fim de tudo? Morreu, acabou? Vejam a frase de Henry Nouwen. A maioria das pessoas de nossa sociedade não quer ser perturbada pela ideia da morte. Elas preferem morrer sem a compreensão da proximidade da morte. Não me fale que eu estou morrendo. Eu quero morrer sem saber que eu estou morrendo. Porque a ideia da morte é perturbadora. Um pouquinho do pano de fundo de João 11. No início do capítulo, Lázaro é chamado de aquele a quem amas. O versículo 3 diz isso. Chegam para Jesus e dizem para ele: aquele a quem amas está doente, está enfermo. Uma expressão usada nos evangelhos para descrever o relacionamento de Jesus com os seus discípulos mais chegados, com os seus seguidores mais chegados. Então eu posso dizer aqui para você, sem medo de errar, Jesus amava especialmente Lázaro. Jesus era amigo de Lázaro. Vamos colocar no sentido contrário. Lázaro era amigo de Jesus. E ele fica doente. E uma enfermidade grave, séria. Aquele a quem amas. O relato de João conta que Lázaro ficou muito doente e que a sua vida estava por um fio. Maria e Marta, irmãs do enfermo, mandaram buscar Jesus. Mas Lázaro morreu antes que Jesus chegasse. Lázaro morreu. Não deu tempo. Mandaram chamar Jesus, mas depois que Jesus chegou, Lázaro já tinha morrido. Não deu tempo. Jesus não chegou a tempo. Então, quando Jesus, enfim, chegou à casa dos amigos, encontrou todos de luto e o corpo de Lázaro já sepultado. Não chegou nem para o enterro. Nem para o enterro ele conseguiu chegar a tempo. Quando ele chegou, o corpo de Lázaro já estava sepultado. Então, esse é o pano de fundo. Esse é o pano de fundo. Agora, vamos para o diálogo. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa, e chamando à parte Maria, disse-lhe: o Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se.
Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, vem para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Vamos orar mais uma vez? Fale conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a sua voz. A morte, de fato, é uma questão perturbadora. Quantas são as feridas que nós temos no nosso coração, feridas abertas pela morte. Mas nós sabemos que ela mesma, a morte, foi derrotada, já está derrotada. E um dia, Senhor, será totalmente derrotada. Porque o Senhor voltará. E aqueles que estiverem vivos irão ao seu encontro. E os mortos no Senhor ressuscitarão. Essa é a nossa crença. Essa é a nossa esperança. A esperança da ressurreição, da vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Marta. E o que foi que Marta disse? Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Essa foi a frase de Marta. São todos amigos. Lázaro, o morto, e as irmãs de Lázaro. Marta e Maria. São todos amigos de Jesus. Então, eles têm liberdade. Eles podem dialogar, podem conversar sem reservas. Então, quando eu olho para esse texto, como é que eu interpreto? É um puxãozinho de orelha. Atrasou. Porque se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Onde é que o Senhor estava? Ah, uma coisa bem típica das mulheres, né? Irmãs, não me levem a mal, mas uma coisa bem típica das mulheres, né? Onde é que o Senhor estava? Eu ouvi isso a minha vida inteira. Onde é que o Senhor estava? Marta diz isso para Jesus. Marta diz isso, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta diz isso. Ao ouvir isso, Maria, irmã de Marta, na sequência, ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele, foi ao encontro de Jesus. Então, Maria agora, chegando ao lugar onde Jesus está vivendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, o que ela disse? Ah, tinham combinado, né? Viu? Era recado, não era? Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. As duas disseram a mesma coisa para Jesus. Você poderia ter evitado se estivesse aqui, mas agora
Agora, já era. Se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas o Senhor demorou, atrasou, já era. Então a pergunta que eu faço é por que, a despeito de serem amigas de Jesus, porque nós estamos falando de um relacionamento de amizade, é gente que é amigo de Jesus. O texto diz, veja lá, 11:3, o texto diz que Jesus amava Lázaro, amava. Então eram amigos, Jesus amava Lázaro, certamente também amava Marta, Maria, amavam-se, eram amigos. Por que, a despeito de serem amigas de Jesus, Marta e Maria mostram-se tão desesperançadas diante da morte? Quando eu leio a frase, quando eu leio o texto, aquilo que Marta disse, aquilo que Maria disse, o que é que eu vejo? Morreu, acabou. Vejo Marta desesperançada e vejo Maria desesperançada. Se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Pessoas desesperançadas. Mas o que esse texto ensina para a gente? Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha? Olha, a gente poderia ficar um mês falando em João 11, mas a gente só tem um domingo. Então, qual é o princípio? Vamos ler juntos? Vamos lá? A morte ainda nos fere, porém está vencida e condenada a uma derrota definitiva. Jesus a subjugou. Ressurreição e vida eterna nos aguardam. É isso que a gente vê em todo o capítulo 11. Essa é a teologia ali. Essa é a teologia. A morte ainda nos fere, nos machuca. Quem enterrou um ente querido sabe o que eu estou dizendo. A morte ainda nos fere, nos machuca. É ruim. Mas qual deve ser a nossa compreensão, nós que somos cristãos? A morte é um poder não mais absoluto, mas é um poder relativizado. Por quê? Porque Jesus venceu a morte já está vencida. A morte já está vencida. E ela espera, aguarda uma derrota definitiva. A morte vai morrer definitivamente quando Jesus voltar e a ressurreição dos mortos se processar. Então, o que é que nos aguarda? A ressurreição e a vida eterna. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa certeza de fé. Essa é a nossa certeza de fé. Mas vamos ver isso no texto. Vamos ver isso no texto. Quero que você, mais uma vez, veja a frase que Marta e Maria disseram: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta e Maria reclamam da ausência de Jesus. Ambas reclamam da ausência de Jesus. É a voz da dor, da perda. São amigas de Jesus. São amigas de Jesus. É gente que tinha amizade. Jesus amava Lázaro, Jesus amava Marta e Maria, mas a dor não poupa essa gente. Essa gente sofre. Marta e Maria sofrem a dor da perda. É a voz da dor da perda. Eu olho para esse versículo 21, eu olho para esse versículo 32, e eu vejo o quê? A voz da dor da perda. Porque quem perde, quem sente essa dor, indaga, pergunta: por quê? Se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Ou seja, estão colocando as bruxas para fora. E é preciso colocar as bruxas para fora. Não dá para ser super-homem nessa hora, não dá para ser Mulher Maravilha. Porque dói. O dia que eu enterrei a minha vozinha, eu achei que eu ia morrer. Eu achei que eu fosse morrer. Porque eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Nunca tinha sentido uma dor tão aguda
uma dor tão lancinante, me pegou assim, e era minha avózinha com 90 anos, mas era a minha avózinha com 90 anos, a minha avózinha, a primeira papinha, o meu umbiguinho, tinha aquela de colocar moeda no umbigo, né? Eu sou desse tempo, minha avó colocou moeda no meu umbigo, para o umbigo não ficar para fora, né? O primeiro tudo em mim foi a minha avó. A minha mãe era uma menina. Vou falar isso porque minha mãe nem veio hoje, né? Então dá para falar. Minha mãe era uma menina, tinha 16 anos. Então foi minha avó. Minha avó fez tudo, minha avó fez tudo. E o dia que eu vi aquela mulher no caixão foi lancinante. Foi assim, destruidor, assim. O que me segurou? O que me segurou? O que me segurou ali? Esse negócio aí, ó. Essa fé que me segurou. Para eu não me jogar no chão, para eu não me estatelar, entendeu? Foi a fé que me segurou. Eu entendi, eu falei assim, eu entendo o que aconteceu. Quando ao terceiro dia a pedra foi removida e Jesus saiu do sepulcro, aquilo tem a ver comigo, aquilo lá é a minha fé, aquilo lá é a minha esperança, eu creio na ressurreição. Jesus matou a morte. Jesus matou a morte está condenada, ela me fere, hoje eu estou chorando, mas um dia eu vou ver a morte ser totalmente destruída, não vai mais existir a morte, e eu vou viver plenamente com Jesus e com os meus. Foi isso que me sustentou naquela hora, porque a dor foi uma dor aguda. É uma dor que não dá para traduzir em palavras. Só quem passou sabe. Mas o que eu acho interessante é que são pessoas que amam Jesus, são pessoas que são amadas por Jesus, então tem verdade, tem sinceridade. E o que elas dizem para Jesus? Se você tivesse aqui, ele não teria morrido. O que a gente aprende? Uma dor partilhada não é mais paralisante, mas sim mobilizante, já que entendida como um caminho para a libertação. Quando tomamos ciência de que não precisamos fugir das nossas dores, mas que podemos mobilizá-las numa procura comum pela vida, essas mesmas dores são transformadas de expressões de desespero em sinais de esperança. Então, do mesmo modo que a gente pode ver dor na frase dita por Marta, na frase dita por Maria, também a gente pode ver esperança. Porque essa frase é dita para Jesus. Elas vão se lamentar, elas vão colocar a sua dor para Jesus. E quando a gente faz isso, a gente pode ter esperança. Porque Jesus, Ele sabe, como ninguém, cuidar da gente. Jesus sabe pegar a nossa dor e transformar a nossa dor. Jesus sabe pegar a nossa dor e cuidar da nossa dor. Jesus sabe fazer isso. Jesus sabe lidar com a nossa alma. Então elas dizem isso não de ladinho. Elas não reclamam no ladinho, assim, para terceiros. Elas dizem aquilo para Jesus. Está doendo, doeu. Então o que a gente vê? A sinceridade, mas um grito também de esperança. Bem, o que Jesus diz para Marta? O que Jesus diz para Marta? Disse-lhe Jesus, vamos ler todos juntos? Vamos lá? Que texto lindo, né? Vamos lá então, vamos lá? Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo,
o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Como é que a gente interpreta essa conversa aí, esse diálogo? Eles estão falando a mesma coisa? Ou tem um ruído de comunicação ali? Porque eles estão falando de ressurreição. Estão falando de ressurreição. Mas eles estão com a mesma ideia? Não estão. Marta, ela tem a ideia judaica. Marta, ela está com a crença judaica no coração dela. O que o judeu cria? O que o judeu do tempo de Jesus cria? A grande parte dos judeus criam dessa maneira, que haveria uma ressurreição no último dia. E ela expressa essa fé, essa crença, que no último dia, Deus ressuscitaria os justos. É isso que ela está dizendo para Jesus. E o que Jesus está dizendo para ela? Você está jogando a coisa lá para frente. Você jogou a coisa lá para o futuro, Marta. Mas eu quero dizer para você o seguinte: eu sou a ressurreição. O seu irmão vai ressuscitar agora. Esse é o diálogo. Marta está jogando lá para frente, por quê? Porque ela tem a fé judaica. E grande parte, a maioria dos judeus criam nisso, que haveria uma ressurreição no último dia. O dia da vingança, segundo Amós, o dia do leão, quando Deus julgaria a terra e então ressuscitaria os justos. Marta tem isso na cabeça. E Jesus está dizendo para ela, Jesus está dizendo, é eu. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, como é que Jesus trata com Marta? Como é que Jesus trata com Marta? Lembre-se, levou um puxão de orelha, né? Marta puxou a orelha de Jesus, falou, meu amigo, viu, não tem relógio na sua casa? Atrasadinho, hein? Daí tiveram esse diálogo. Como é que Jesus trata com Marta? Jesus corrigiu a teologia de Marta. É uma conversa cerebral aqui. Por mais que exista emoção, por mais que exista dor, Jesus consegue conversar com ela. Conversar, dialogar com ela. É uma conversa teológica. O que Jesus está fazendo? Jesus corrige a teologia dela. E ensina Marta. Marta, não é o último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É agora. Porque eu vou fazer isso agora com o seu irmão. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo para ela. Então, às vezes, irmãos, a gente tem que corrigir a nossa teologia também. Às vezes, um dos nossos problemas é a nossa teologia errada. É a nossa teologia errada. Jesus, ele venceu o diabo, ele venceu a carne e ele venceu a morte. Jesus é vencedor da morte. Jesus matou a morte. A morte ainda nos fere, nos machuca, mas nós sabemos que Jesus derrotou a morte. Jesus derrotou a morte. A nossa fé está alicerçada nessa confiança, nessa esperança. A morte foi derrotada. Jesus venceu a morte. É vencedor da morte. Então, ainda que a gente morra, ainda que eu morra, eu viverei. Porque Jesus conquistou isso para mim e para você. Então, foi assim que ele lidou com ela. Vimos aqui Marta. Vamos matar Marta agora? Não, não vamos matar Marta. Vamos caminhar. Como é que Jesus lidou com Maria? Voltando um pouquinho. Eles se encontram em momentos diferentes. Primeiro Jesus encontra Marta. Depois Marta sai de cena.
e vai falar para Maria: o mestre está aí, quer falar com você. Daí Maria sai correndo. Daí é isso aqui, ó. Ao ver Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. O que está em negrito ali? Vamos ler juntos? Jesus chorou. Ah, que texto, não. Olha, até teve um efeito agora aqui, né? Você viu, né? Jesus chorou. Bem de acordo com o princípio, porque a morte ainda nos fere. Ninguém solta rojão na morte, de um ente querido, pelo menos, né? Ninguém solta rojão. Pelo contrário, a morte ainda nos fere. Então, morrer um ente querido, qual é a reação? É o choro. Claro. Não tem super-homem, não tem Mulher Maravilha. Mas como é que eu devo pensar? Ah, morte, você está com os dias contados porque você já foi derrotada. Jesus derrotou você, porque eu creio na ressurreição. A ressurreição é a destruição da morte. É a morte da morte. É isso que significa a ressurreição de Jesus para nós. Então a ressurreição e a vida eterna nos aguardam. Mas voltando aqui para o texto, pergunta para você que é uma pessoa inteligente: por que Jesus tratou Marta e Maria de um jeito diferente? Por que para Marta tem conversa, tem diálogo e tem aula? E com Maria tem choro. Jesus chorou. Por quê? Que coisa linda. Deus não nos trata a todos do mesmo jeito. Deus sabe como eu preciso ser tratado e Deus sabe como você precisa ser tratado, ser tratada. Então, comigo Ele trata de um jeito, com você de outro. Não tem padrão. Deus conhece o Gustavo e sabe como o Gustavo precisa ser tratado. Deus conhece você e sabe como você precisa ser tratado, ser tratada. Então, para mim, de repente, é uma aula. Para você é o choro. Ou vice-versa. De repente, para você, é uma aula, é teologia. Para mim, é choro. Olha o que o Timothy Keller diz. Ao se aproximar de Maria, Jesus lhe oferece o que poderíamos chamar de ministério das lágrimas. É disso que ela mais precisava naquele instante. Devido à sua identidade humana, ele, Jesus, está em posição suficientemente baixa para se envolver com a dor que ela sente, com total sinceridade e integridade, e chorar com ela. Olha que coisa linda. Eu nunca tinha percebido isso no texto. Percebi isso quando li a obra do Timothy Keller. Por que Jesus trata Marta de um jeito e trata Maria de um outro jeito? Por que Marta é um diálogo, é uma correção teológica e Maria é choro? Sabe por quê? Porque somos pessoas diferentes. E Deus trata cada um de nós com especificidade. Deus conhece o seu coração e trata com você de acordo com o seu coração, a necessidade do seu coração. É assim que Deus vai tratar com você. Para Marta foi um diálogo, foi uma aula, e com Maria Jesus chorou. O que ele podia fazer naquele momento? Chorou. Chorou com ela. Chorou com ela. Que coisa linda. Mas aí, ficou só nisso? Aula de teologia e choro? Acabou o texto? Não. Vamos agora para o grande finale, cereja do bolo.
Vamos lá. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, a irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. O que o texto está mostrando para a gente? Que Jesus sobrepujou a morte. Jesus é vencedor da morte. É isso que o texto está mostrando para a gente. Quero que você perceba aqui uma coisa. Esse texto ele está apontando para um evento maior. Qual é o evento maior? É a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é o evento maior, que mostra cabalmente que Jesus é o vencedor da morte. Esse texto aqui, ele serve como um aperitivo para a gente. O que é um aperitivo? O que é um aperitivo? Você chega num restaurante, você chega num churrasco, Julião, daí servem para você um aperitivo. O que é o aperitivo? O aperitivo é uma coisa, pode ser comidinha, pode ser bebidinha, para despertar a fome. Não é isso? É isso que é o aperitivo. Esse texto, a ressurreição de Lázaro, é um aperitivo para a gente. Está mostrando o quê? Está mostrando que na ressurreição de Jesus, a gente vê cabalmente que a morte foi vencida, que a morte foi derrotada, que Jesus é o Senhor da morte. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para encerrar, mais uma vez, dando uma passada no princípio, e isso o texto mostra para a gente de um modo muito bonito, porque Jesus chorou. Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro? Sim ou não? Ou foi um acidente? Tipo, o que eu faço agora? Ressuscito ou não ressuscito? O que dá para ser feito? Não foi assim, né? Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro, mas ele chorou. O que o texto está mostrando para a gente? Segundo Timothy Keller, o texto está mostrando que Jesus é, ao mesmo tempo, Deus, porque ele tem poder para ressuscitar, é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem, ser humano, porque ele também chora. Ele também chora. Ele se vulnerabiliza. Então, a morte ainda hoje nos fere. Morreu, eu amava, eu choro. Não tem outra resposta. Eu não sou super-homem, não sou Mulher Maravilha, eu não tenho que ter um rompante de fé naquele momento, né? Não, eu choro, eu sofro. Porém, o que é a morte para mim? Como é que eu encaro a morte? Como é que eu devo encarar a morte? A morte está vencida e condenada a uma derrota definitiva. O apóstolo Paulo vai dizer que o último inimigo a ser vencido, está lá em Coríntios, o último inimigo a ser vencido é a morte. E quando é que a morte vai ser definitivamente vencida? Quando houver a ressurreição. Aí a morte vai ser definitivamente vencida. Então essa é a nossa crença. Continuando. Jesus a subjugou. Jesus venceu a morte. Qual é o nosso destino, digamos assim? O que é que nos está reservado? Qual é a nossa fé, a nossa crença? Ressurreição e vida eterna. É nisso que nós cremos. Há pouco tempo atrás eu sepultei o seu Alcides. Foi diácono aqui da igreja durante muitos anos, aliás, membro fundador. Morou aqui, junto com a mãe dele.
morou aqui, eu sepultei o seu Alcides. E eu disse isso. O seu Alcides agora, neste exato momento, ele está com Jesus. Já está com Jesus. O seu Alcides já está com Jesus. Porém, ele aguarda. Ele aguarda. Aguarda o quê? A ressurreição. Porque esse é o destino final. O destino final do cristão é a ressurreição. Ah, Gustavo, por que você está falando isso? Porque vemos em Jesus isso. O que aconteceu com Jesus há de acontecer conosco. Para encerrar, eu queria ler com vocês e queria que nós lêssemos juntos um documento que representa, a nossa fé, a nossa crença, que é o Credo. Vamos ler juntos? Vamos lá? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. É nisso que nós cremos. Nós cremos na ressurreição do corpo e na vida eterna. Essa é a nossa fé. Para encerrar, como você lida com a realidade da morte? Como é que você lida? Quando você pensa, se é que você pensa nisso, a gente não pensa, Perturba a gente pensar, mas quando a gente tem um vislumbre da morte, como é que isso pega a gente? Como é que você lida com a realidade da morte? Uma segunda pergunta: qual é o impacto da fé cristã sobre a sua visão do fim? Tem impacto na sua vida? Crer em Jesus Cristo impacta a sua visão do fim? Impacta. Você está pronto, você está preparado para agarrar nas mãos de Jesus e atravessar o caminho e enfrentar a morte, cruzar o rio? Está preparado para isso? Qual é o impacto? E olha só o que eu disse, hein? Agarrar nas mãos de Jesus e atravessar. É assim que a gente atravessa, é assim que a gente enfrenta. A gente não vai sozinho. A gente vai com Jesus. A gente vai com Jesus. Eu me lembro do ofício fúnebre da sua mãe, Vera. O reverendo Valdomiro falou uma coisa tão bonita aquele dia. Ele falou que Jesus na cruz, agonizando, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava sozinho ali. Se sentiu sozinho por causa do nosso pecado. Hoje, quando nós morremos, Jesus está com a gente. A gente nunca está sozinho. Sozinho mesmo, enfrentar a morte sozinho, Jesus enfrentou. Hoje, a gente não precisa enfrentar sozinho, porque Jesus já enfrentou a morte sozinho e hoje Ele está conosco para enfrentar a morte, segurando as nossas mãos. Eu achei tão bonito aquilo, me tocou. Me tocou.
Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Às vezes, a gente não se dá conta do que é a salvação, dessa bênção que nós recebemos. A gente não se dá conta. Você consegue mensurar que você recebeu a eternidade quando você entregou a sua vida a Jesus? Ele deu isso para você. Você vai estar comigo para sempre. Você vai viver comigo, ao meu lado, para sempre. Caiu a ficha? Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado porque a sua palavra nos corrige e nos ensina. Da mesma maneira como o Senhor corrigiu a teologia de Marta, o Senhor também corrige a nossa teologia. E a nossa vida melhora, e o nosso horizonte se amplia, e a gente enxerga a vida, nós mesmos, as pessoas que nos cercam, de um outro jeito, de uma outra maneira. Algo novo acontece. Por outro lado, também o Senhor chora conosco. O Senhor sente a nossa dor. O Senhor se apieda, se compadece. O Senhor enxuga as nossas lágrimas. Louvado seja o seu nome. Muito obrigado, Jesus. Porque o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida do nosso coração. E o Senhor nos ajuda a enfrentar os momentos mais delicados da nossa vida. O Senhor nos ajuda a enfrentar a morte, talvez o momento derradeiro, o momento mais delicado da nossa vida. Mas o Senhor nos ajuda, o Senhor está conosco, o Senhor venceu por nós, e o Senhor nos faz mais do que vencedores. Louvado seja o seu nome, pela nossa fé, pela esperança que temos. Abençoe, Senhor, cada um dos nossos irmãos e das nossas irmãs aqui presentes. Dê-nos uma boa semana, em nome de Jesus. Amém.